Em abril de 1999, 2 meninos armados entraram na escola Columbine e mataram 13 pessoas. Em março de 2019, 20 anos depois, 2 meninos armados entraram na escola em Suzano e mataram 7 pessoas. Em Columbine, Eric e Dylan, de 17 e 18 anos, mataram a sangue frio seus colegas de escola. E eles planejaram isso em cada detalhe. Eles passaram meses e meses comprando arma, imaginando e sonhando com aquele momento. Eles fabricaram explosivos e até bombas caseiras. E aí, no dia do crime, eles pararam no estacionamento da escola. Cada um estava em um carro e aí eles desceram do carro já decididos a matarem qualquer pessoa que vissem pela frente. E a primeira pessoa que eles viram foi a estudante Rachel Scott. Ela era uma menina dita por todos como muito boa, muito prestativa, muito preocupada com os amigos. E a Rachel estava lanchando com um amigo dela no momento, o amigo dela ficou ferido também. Tem até um filme sobre ela e sobre o massacre, que eu vou deixar o link aqui do trailer para vocês darem uma olhada, beleza? E aí, gente, depois que eles mataram a Rachel, eles foram em direção à cantina e lá eles colocaram uma bomba. Só que, pra surpresa deles, a bomba não explodiu. E aí eles apelaram pro plano B, que era atirar nas pessoas sem dó nem piedade. E depois da cantina, eles foram pros corredores da escola, mas o massacre mesmo aconteceu na biblioteca, que era onde estava a maior parte dos alunos naquele momento, né? Tava bem cheia a biblioteca. E aí, por isso que a maior parte das pessoas, dos corpos, né, foram encontrados na biblioteca. Muita gente ficou ferida na biblioteca também, mas conseguiu sobreviver. E aí, depois de atacarem essas pessoas, eles contaram juntos até 3 e se mataram. O Eric e o Dylan eram amigos de infância e pareciam ser 2 garotos normais. Eles eram antissociais e se sentiam excluídos pelos colegas. E ao que tudo indica, eles sofriam bullying. E aí, segundo o FBI, que traçou o perfil psicológico do Eric, ele era psicopata. O Dylan não era, mas o Dylan tinha depressão. E aí, segundo o FBI também, o Eric teria influenciado o Dylan a cometer o massacre. E ontem, dia 13 de março de 2019, o Guilherme e o Luiz Henrique, de 17 e 25 anos, mataram os funcionários e os alunos de uma escola tradicional de Suzano, em São Paulo. O Guilherme matou o tio na loja de carros a sangue frio antes de cometer o crime na escola. Como se ele já não tivesse mais nada a perder, né? Como se fosse assim um acerto de contas final, porque ele tinha brigado com o tio no dia anterior. E aí depois eles seguiram em direção à escola e a primeira pessoa que eles mataram foi a coordenadora. Ela recebeu o menino com um sorriso e foi recebida por ele com um tiro. E aí, gente, eles começaram a atacar os alunos, né, que ficaram desesperados, e os assassinos só pararam quando eles se depararam com a força tática. E aí, nesse momento, eles foram para um corredor, o Guilherme matou o Luiz Henrique e depois se matou. Isso surpreendeu muito quem conhecia os dois, porque eles eram ditos por todos como pessoas muito tranquilas. E isso acabou deixando os amigos, os familiares, os vizinhos muito surpresos com os atos dos garotos, né? Ninguém esperava. Segundo a mãe do Guilherme, o filho parou de estudar por causa do bullying que sofria na escola. E o que esses 2 crimes tão bizarros e tão brutais têm em comum? É isso que a gente vai ver agora. Bom, gente, logo quando eu ouvi a notícia de Suzano, eu já lembrei de Columbine na hora. Só que as semelhanças foram crescendo, né, à medida que as notícias iam sendo divulgadas aí para a população. E eu confesso que isso me assustou um pouco, porque a gente meio que tá repetindo um crime repugnante, né, um crime de ódio contra crianças, contra adolescentes, que não fizeram nada. E uma coisa que eu tenho em mente, gente, também, é que um assassino inspira o outro assassino. E o que aconteceu ontem em Suzano, eu poderia apostar que foi inspirado em Columbine, sabe? Eu poderia apostar que eles ficavam lendo sobre Columbine, que eles ficavam estudando sobre o que aconteceu lá. Aqui no Brasil a gente já teve esse tipo de crime, apesar de não ser tão comum, né, nos Estados Unidos que acontece mais, mas a gente já teve. Só que o de Suzano, ele tem uma característica única, né, que é a atuação de 2 pessoas. Aqui, por exemplo, a gente só teve a atuação de uma pessoa, como, por exemplo, de Realengo. Então, essa é a primeira característica comum entre Suzano e Columbine, 2 assassinos.
A outra característica é que esses assassinos se conheciam desde crianças, então eles eram amigos de infância, nos dois casos. E a terceira coisa em comum é que essas pessoas haviam estudado na escola ou estudavam quando cometeram um crime, então elas tinham um vínculo direto com aquela escola. E nos dois crimes a gente tem o uso de armas e o uso de bombas, ainda que no Brasil as bombas fossem falsas e ainda que em Columbine as bombas não tivessem funcionado. Os assassinos brasileiros, assim como os americanos, também cometeram suicídio depois do crime. E a aparente motivação nos dois casos é o bullying. A gente consegue perceber que o Dylan, que o Eric, que o Guilherme, que o Luiz Henrique, eles tinham um grande ressentimento com a escola, né? Algum desconforto com aquelas escolas acabou levando a crimes de ódio. Eles buscavam de alguma forma se vingar daquela escola, daquelas pessoas. E o modus operandi, gente, que é o modo de agir do assassino, é muito parecido nesses dois casos. Né? A mesma estética de crime, a mesma estratégia, o mesmo tipo de roupa, o mesmo objetivo: matar o máximo de pessoas possível.